Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui na presença do Pai, amém? Glória a Deus, para aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Glória a Deus, que possamos abrir o nosso coração para o Pai, para que o Espírito Santo venha realizar essa obra no nosso coração, amém? Eu estava orando e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Glória a Deus. É Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 22. Jesus neutraliza a tempestade. Glória a Jesus. O Senhor Jesus tem poder para curar, para libertar. O Senhor tem poder na natureza, amém? Glória a Deus, todo o poder está nas mãos do Senhor. Glória a Jesus. Então vamos ler então, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 22. Todos já acharam? Vamos passar a ler. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despeitaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e a água manda e eles obedecem? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Glória a Deus, pode sentar-se. Glória a Deus. Então, aqui Jesus neutraliza, acalma a tempestade. Glória a Deus, né? Então, como fala aqui, né? Aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. Então, o Senhor tinha uma obra para fazer do outro lado, que é a libertação do gadareno, que aconteceu. Mas no caminho levantou-se uma grande tempestade, um vento contrário. E estava tão forte que eles estavam correndo perigo, eles estavam pensando que ia morrer por causa daquela tempestade. Mas só que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco e ele adormeceu. Por que que Jesus adormeceu? Porque ele tinha plena confiança no Pai. O Senhor sabe todas as coisas e ele sabia que o inimigo ia tentar impedir a obra dele do outro lado do lago. Mas o Senhor dormiu, porque o Senhor veio aqui nessa terra como ser humano. Ele é 100% Deus, mas também 100% homem, amém? Então o Senhor tinha cansaço também. Ele fazendo a obra, curando, libertando, ensinando a palavra. E aqui nesse momento, ele adormeceu, descansando um pouco. Mas aconteceu que esse vendaval, essa tempestade estava tão forte que os discípulos tiveram medo. Em vez dele aplicar a palavra que já tinha aprendido do Senhor, porque o Senhor estava ensinando, ele estava vendo Jesus curar,
libertar, ensinar a palavra e sabendo o ensinamento do Senhor. Era para eles terem confiança no Senhor, eles eram para usar a autoridade, porque o Senhor já tinha dado autoridades para eles. E em vez de ele usar a autoridade, eles ficaram com medo e acharam que ia morrer. Aí despertaram Jesus, né? E ele, levantando-se, repreendeu a fúria, o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Então aqui o Senhor está mostrando que ele tem poder sobre a natureza. Amém? Glória a Deus. Então essa tempestade não iria impedir do Senhor operar do outro lado, não ia impedir de fazer essa obra de libertar um homem que estava assim preso nas garras de Satanás. Então não ia impedir. Nada pode impedir do Senhor operar. Amém? Mas os discípulos, em vez de demonstrar fé, demonstraram medo. Então, onde tem medo, não tem fé. E onde tem fé, não tem medo. Amém? E o Senhor, depois que tudo ficou calmo, né? A tempestade ficou neutralizada, né? Veio a bonança, ele repreendeu os discípulos. Ele disse: aonde está a vossa fé? Por que está com medo? Aonde está a vossa fé? Tudo que você ouviu não deu para adquirir fé ainda? Aonde está a vossa fé? Esse é o tema dessa mensagem, né? Aonde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e a água manda, lhes obedece? Então, tudo tem que estar obedecendo às ordens do Senhor. Amém? Porque o Senhor é a maior autoridade. O nome de Jesus está sobre todo nome. Amém? Glória a Deus. Estou falando um pouquinho aqui sobre fé. O que é fé? Em Hebreus 11:1 diz claramente o que é a fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a ordem do Senhor, primeiro nós temos que crer na sua palavra. E depois nós vamos ver a glória de Deus. Vamos ver o resultado da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Porque andamos por fé e não por vista. Fé é confiança nas promessas de Deus. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Glória a Deus. Então o Senhor tem nos dado fé para crer no seu evangelho, crer na salvação. E aí nós temos que continuar caminhando pela fé. Tudo que vamos precisar, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo que foi conquistado na cruz é nosso. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é crer na sua palavra. Amém? Aí as coisas vão acontecer. A tempestade que Deus permite em nossas vidas são para treinar para as coisas que Ele ainda tem para nós e na eternidade. Então, cada prova, cada luta que a gente passa, a gente vai se fortalecendo, porque o Senhor vai permitir mais provas no futuro, para que a gente possa ver o poder dEle, para que a gente possa também conhecer a nós mesmos, né? Se nós estamos crendo de verdade. Então o Senhor ensina a palavra dEle, todo dia o Senhor, se você for ler a palavra, o Senhor está ensinando. Toda vez que nós vemos no culto, o Senhor está ensinando. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai provar a nossa fé. O Senhor prova a nossa fé. E aí, como vamos responder essas tempestades que chegam na nossa vida? Vamos passar com medo? Vamos morrer? Cadê o Senhor? Ou vamos manifestar a nossa fé? A gente tem que ter essa confiança na palavra do Senhor. Senhor, eu estou passando por isso. E nada acontece se o Senhor não permitir. O Senhor tem todo o controle. Então, nada acontece sem o Senhor não permitir, sem permitir. Mas se Ele permite, então,
o que o Senhor espera de mim, espera de você, é que a gente manifeste essa fé, porque Ele tem nos alimentado, amém? O Senhor tem nos alimentado e a fé vem pelo ouvir, então essa fé está no nosso coração. Agora nós temos que pôr ela em ação. Nós temos que expressar a nossa fé através da confiança no Senhor diante de uma situação que acontece. De repente, né, as coisas mudam, né? Tá tudo bem, tá tudo calmo, de repente a tempestade vem, o vento contrário vem. E muitas vezes, com Jesus da nossa vida, aqui Jesus estava no barco com eles, e eles tiveram medo. E muitas vezes acontece com a gente. O Senhor está no nosso barco, o Senhor está conosco, mas diante do obstáculo, a gente fica com medo. Mas a gente tem que despertar logo, colocar a nossa fé em ação, usar do poder do Senhor, esperar na promessa do Senhor, que o Senhor vai agir, amém? O Senhor é tão misericordioso, né? Que embora o Senhor não gostou da forma que os discípulos agiram, mas o Senhor socorreu, né? Repreendeu a tempestade, ali houve bonança. Glória a Deus. A fé é andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo e crendo que Ele vela para cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quando o Senhor envia a palavra em nosso coração, Ele espera que vai dar fruto, Ele espera que a gente vai colocar em prática, e a palavra do Senhor não volta vazia, e tudo que o Senhor fala, Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele disse isso para Jeremias. A tempestade nos ensina a nossa limitação, a nossa fragilidade. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então não adianta tentar fazer alguma coisa se o Senhor não estiver na frente, se a gente não tiver essa fé viva no coração, sabendo que o Senhor vai estar junto, que o Senhor vai resolver, que o Senhor vai estar conosco. Então, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Jesus é o verbo que se fez carne, amém? Jesus é a palavra viva. Sem a palavra de Deus, nós não podemos fazer nada. Então, a nossa fé é uma fé firme, baseada na sua palavra, que não pode mentir, amém? Glória a Deus. E a pergunta de Jesus, né? Por acaso vocês não têm fé? Tudo que vocês já ouviram até agora não produziu fé? Aonde está a vossa fé? Jesus fez essa pergunta para o discípulo, está fazendo para nós hoje, amém? O Senhor está fazendo essa pergunta para mim e para você. Jesus se importa conosco, que Ele entrou no barco da nossa história, da história humana. Ele está conosco. Mas e a nossa fé? O Senhor está conosco. E a nossa fé está onde? O Senhor faz pergunta onde? Então aqui coloquei aqui 3 coisas que a gente tem que parar, pensar e refletir. Aonde está a minha fé? Então ela pode estar nas coisas terrenas. Ficar pensando só nas coisas terrenas. Isso não vai trazer segurança. Porque o Senhor fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ela pode estar no dinheiro. E o dinheiro é a raiz de todo mal. Então, também não vai trazer nenhuma segurança estar pensando só nas coisas terrenas, não vai trazer segurança estar pensando só no dinheiro, só buscar dinheiro, ter dinheiro, não vai trazer segurança. E também a nossa fé pode também estar no homem. Em Romanos fala, né, que honraram mais as criaturas do que a Deus. Então, muitas vezes a nossa fé está no homem. Porque fica admirando os talentos, os dons que a pessoa tem, se achando que ela pode fazer tudo. Nós somos limitados. Só Jesus tem todo o poder.
Quando a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança nas coisas terrenas, do dinheiro e no homem, vai se decepcionar. Vai trazer insegurança. Não vai trazer a resposta que precisamos, amém? Porque só Jesus tem a resposta de tudo aquilo que possa acontecer na nossa vida. O Senhor tem a resposta, amém? Glória a Deus. E o medo surge para todos nós, mas podemos responder com a fé na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Então, as tempestades não vêm para derrotar-nos, e sim para nos fortalecer. Para isso, precisamos sujeitar-vos a Deus, sujeitar a palavra de Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vocês. Então, o Senhor fala aqui, né? Sujeitar-vos a Deus, sujeitar-vos à palavra do Senhor. Aquilo que Deus está falando no nosso coração. Vamos estar sujeitando, concordando com o Senhor. Quando tem um versículo que fala assim: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Se a gente não tiver de acordo com a palavra do Senhor, aquilo que está trazendo ao nosso coração, não tem como andar junto. Então, não tem como andar junto, amém? E aqui também fala: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, o diabo vai fazer de tudo para roubar a nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria da salvação. Então, ele vai fazer de tudo. Vai usar pessoas, ele vai trazer tantas coisas na nossa mente para a gente desanimar, ter medo, ou muitas vezes ter orgulho, tantas coisas. Então, nós temos que resistir ao medo, resistir ao orgulho, resistir à alta confiança em nós mesmos. Nós temos que resistir às obras de Satanás, amém? Porque o Jesus já venceu, amém? O Senhor nos colocou, né, numa posição de mais que vencedor. Quando a gente crê, a gente vê a vitória do Senhor na nossa vida. Então, o diabo já foi derrotado, ele é um inimigo derrotado. Mas muitas vezes parece que ele vai vencer. Mas se a gente se volta para Deus, se volta para a palavra, quem vai fugir é Ele, amém? A palavra garante isso, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vocês. Então o Senhor está falando isso, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Jesus. Todos já acharam? 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5, amém? Vamos ler do versículo 5, para que a gente possa entender. A palavra do Senhor está dizendo assim: semelhante vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos da humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor. Aqui o Senhor fala, para revestir da humildade. Porque nós não temos humildade. Essa humildade que o Senhor fala, nós não temos. Mas Ele fala para a gente estar
revestindo, como a gente se reveste da armadura de Deus, nós podemos revestir da humildade, amém? Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, orgulhoso, Deus resiste, mas dá graças aos humildes. E aqui ele fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Então, nós temos que se humilhar diante do Senhor. Senhor, eu estou passando por essa situação, mas eu creio, Senhor, eu quero esperar em Ti, porque Tu tens a solução melhor do que eu posso imaginar, porque Ele é poderoso, né? Para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, se a gente espera no Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós, amém? E aqui fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Mas o Senhor quer que eu e você lance sobre Ele essa ansiedade, essa preocupação que está tirando a nossa alegria, a nossa paz. O Senhor quer que coloque diante dEle, amém? E sede sobre, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo não tem mais, ele já foi derrotado, ele não tem mais como se salvar. Ele, no final, ele será lançado no lago de fogo. Mas eu e você tem a chance de buscar o Senhor, de se voltar para o Senhor, de lançar fora toda dúvida, resistir à dúvida, resistir o desânimo, porque a dúvida, o desânimo vem do diabo, ele quer nos tirar da presença do Senhor, mas nós temos autoridade para lançar fora a dúvida, resistir o espírito de dúvida, de medo, e voltar o nosso coração, a nossa fé para Deus, renovando a nossa mente. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia, porque se a gente parar de ler, a gente vai esquecer o que o Senhor já nos ensinou. Então nós temos que estar lendo, se alimentando, se fortalecendo na graça do Senhor, para que quando chegar o dia mau, a gente possa expressar a nossa fé no Senhor Jesus, usando a autoridade, repreendendo todo o mal e profetizando a vitória que o Senhor nos deu, amém? Glória a Deus. Aqui também fala, né? O qual resistir firmes na fé. Nós temos que resistir firmes na fé, firmes na palavra, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós estamos numa batalha espiritual e todo aquele que já aceitou Jesus já está dentro dessa guerra, amém? Só que nós estamos do lado do vencedor. Jesus venceu. Como está escrito ali, está consumado, está feito, já realizou, a vitória é certa, amém? Mas só que precisa eu e você se posicionar, crendo na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Resistir significa defender-se, resistir aos ataques do inimigo. Então, como que você vai resistir? Com a palavra. Jesus venceu no deserto com a palavra. Então, se você está passando por enfermidade, usa a palavra. Pelas pisaduras do Senhor, nós somos curados. Se você está precisando de um suprimento financeiro, Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele que supre a nossa necessidade, é Ele que provê as nossas necessidades. Se você está ansioso por alguma coisa, lança sobre o Senhor, aí a paz do Senhor, que sai de todo entendimento, vai vir sobre nós. Essa paz só vai vir depois que você lança aos pés do Senhor a tua ansiedade, fala para Deus o que está acontecendo. Quando você coloca a sua confiança no Senhor, aí a paz do Senhor vem e acalma o nosso coração. Amém? O Senhor primeiro acalma a tempestade do nosso coração, para depois resolver a situação em volta. Amém? Glória a Jesus. Em 2 Timóteo 1,7, o Senhor fala, né?
que Ele nos deu coragem, amor e moderação. Então, Deus não deu um espírito de medo, de covardia. O Senhor deu um espírito de coragem, de ousadia. Deu um espírito de amor. Deu um espírito de moderação, de equilíbrio. Então, nós temos que tomar posse dessa palavra. Quando me converti, dos versículos que eu comecei a buscar o Senhor foi sobre isso. Ter coragem. Porque eu tinha tanto medo, eu era muito medrosa, tímida. E eu não tinha coragem para nada. Mas através de ler essa palavra, me encheu de fé o meu coração. E eu comecei a ler, meditar e agir. Aí o Senhor tem me dado essa coragem. Aí toda vez que eu preciso, o Senhor está sempre lembrando dessa palavra. Ele não me deu um espírito de medo, mas de coragem. Amém? Ele deu para nós. Glória a Deus, coragem. E precisa mesmo de coragem, de ousadia para enfrentar o inimigo, né? Porque ele vem com tudo achando que ele vai vencer, mas é mentira, é engano. Quem venceu foi Jesus. Ele é um inimigo derrotado. Então, a nossa fé tem que estar em Cristo, tem que estar na palavra do Senhor. Porque o Senhor é fiel, amém? Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, no meio da tempestade, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Deixar que Ele traga a solução. Muitas vezes a gente quer ensinar a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva assim, assim, né? E o Senhor vem e faz tudo diferente. Nós temos que aceitar quando o Senhor traz a resposta, né? Porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe como agir, como resolver. E nós temos que aceitar quando Ele dá a última palavra. O Senhor tem a última palavra. E tem um versículo também que eu uso muito para mim, que é: no dia que eu temer, hei de confiar em Ti. Então, estou sempre falando esse versículo. No dia que eu temer, hei de confiar em Ti. Coloco a minha confiança, a minha esperança no Senhor. Amém? Glória a Deus. E para terminar aqui, eu quero que você abra em Efésios 6. Efésios capítulo 6. Do versículo 10. Vamos ler aqui. Está cedo ainda. Todos achados? Então, nós vamos ler aqui. Aqui fala sobre a armadura de Deus. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda
oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Então, o Senhor está aconselhando. Se a gente age da forma que o Senhor está nos ensinando, a gente vai ter vitória. Amém? Então, aqui está falando que a nossa luta não é contra pessoas. O diabo usa pessoas para nos tirar da presença do Senhor também. Porque vem a mágoa, ressentimento, a amargura. E a gente não está lutando contra a pessoa, mas sim contra o inimigo das nossas almas. O que temos que fazer é exercer o perdão, perdoar, amar, orar porque eles estão nos perseguindo. Então, nós temos que ter esse entendimento que nós não estamos lutando contra as pessoas. Nós temos que fazer a nossa parte e o Senhor fará dele, amém? Nós não temos que ficar se defendendo, porque é o Senhor que nos defende, o Senhor é a nossa justiça, amém? Porque se a gente vai lutar contra o irmão, Deus não vai ouvir essa oração, porque a nossa luta não é contra a pessoa, mas a nossa luta é contra o inimigo, o qual nós temos que usar da nossa autoridade e abençoar essas vidas, né? Para que Deus venha fazer uma obra e essa pessoa possa voltar para Deus. E aqui está falando, né? Revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Então, nós temos que revestir dessa armadura para a gente permanecer firme, porque a tempestade vem, né? Como a gente viu com os discípulos ali, o vento contrário vem de uma forma que a gente fica sem chão, a gente fica sem saber o que fazer, e muitas vezes a gente fica sem chão mesmo. E agora, o que eu vou fazer, Senhor? Mas glória a Deus que o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. Porque a gente está lendo, está enchendo o nosso coração com a palavra, o Espírito Santo nos faz lembrar e a gente volta para o Senhor e a gente espera no Senhor, amém? Glória a Deus. Aqui fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. Então, o dia mau chega para nós. Então, quando está tudo tranquilo, está tudo calmo em nossa vida, o que temos que fazer é ler a palavra, encher o nosso coração com a palavra, porque a boca fala que o coração está cheio. Se você enche o teu coração com a palavra de Deus, quando chegar o dia mau, você vai usar essa arma poderosa, com a qual Jesus venceu no deserto, amém? Então, para que a gente possa, né, resistir nesse dia mau, é só com o coração cheio da palavra de Deus. Buscando o Senhor em oração. E um dos obstáculos da oração é o orgulho. Porque o Senhor fala para a gente se humilhar. E muitas vezes a gente não quer se humilhar. A gente muitas vezes não quer resolver na sabedoria própria. E o Senhor resiste ao orgulho, mas dá graça aos humildes. Mesmo que seja pequenas coisas que acontecem, o Senhor quer nos ajudar. Imagine as coisas grandes. Quando a gente não consegue resolver, o Senhor resolve para nós. Amém? Glória a Deus. Eu tenho já assim, com os anos vai passando, a gente vai tem muita experiência com o Senhor, né? É que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para ele revivar, né? Para acender essa chama, não deixar essa chama do coração dele apagar, para revivar. E como que a gente vai acender essa chama novamente no nosso coração? É lembrando de tudo que o Senhor já fez para nós. Amém? Trazer a memória que nos traz esperança. Lembrar de tudo que o Senhor já fez. Se Ele fez no passado, Ele faz no presente. Amém?
E o Senhor também sempre tem coisas novas para a gente, então a gente tem que estar com o coração aberto para receber do Senhor, porque o Senhor sempre nos surpreende, amém? Então, quando a nossa fé estiver meio abatida assim, meio desanimada, vamos lembrar de tudo que Ele já fez. Quando eu comecei a ler, foi assim, foi o próprio Deus que falou comigo da primeira vez. Eu não tinha costume de ler a Bíblia. Quando eu tive a Andréia, eu passei, foi no final da gravidez. A gravidez, assim, ela foi bem, mas a Andréia mexia muito. Eu ficava meio apavorada, tanto que ela mexia. E na véspera dela nascer, parou completamente. Completamente. Eu fiquei apavorada e eu não conhecia Jesus vivo. Eu busquei do jeito que eu acreditava e nada aconteceu. Mas eu tinha um evangelho em cima da minha geladeira que eu ganhei de uma madre. E ela falou que eu ia encontrar a resposta dos meus problemas, de tudo, na palavra de Deus. Então eu deixava assim na geladeira, de vez em quando, né? Eu lia pouco, dá uma olhadinha. Mas nesse dia, o Espírito Santo trouxe uma palavra do meu coração. Ele disse: tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então esse foi o meu primeiro versículo. Meu primeiro versículo. Eu falei com Deus, né, sem saber orar, falei lá com Deus e Deus respondeu na hora. Na hora, a Andréia começou a mexer e eu senti paz no meu coração. E eu fui ao médico, o médico contei para ele, ele ficou surpreso, mas não falou nada. Aí no outro dia que eu fui ter ela, depois do parto, eu tive hemorragia. E quase morri mesmo, estava indo embora. Mas é interessante da intercessão, quando você intercede por alguém, Deus vem ajudar nas nossas necessidades. Um dia antes eu tinha orado pela vida da Andréia. E ali no outro dia o Senhor estava me socorrendo. E nenhum médico estava presente para me socorrer. Fez o parto assim e já foi embora. Só tinha estudante ali. E eu fiquei assim, já estava, minha pressão estava 6, estava caindo mesmo. Já estava indo embora, que eu não conseguia mexer um dedo. Mas eu estava no quarto escuro, e a pessoa que estava do meu lado, cheguei a Dani, era cesariana, ela não podia se mexer, tinha acabado de ali estar no quarto. Naquele quarto escuro, e eu ali morrendo, né? Aí eu pedi para ela tocar a campainha, porque eu não conseguia. E ela também não podia, mas eu creio que Deus deu graça para ela ali, que ela apertou a campainha, vieram ali os enfermeiros, e os estudantes que estavam ali veio me socorrer. Graças a Deus a hemorragia foi estancada. Então, Deus me socorreu naquele dia. E desde então, o Senhor, eu tenho buscado na palavra do Senhor, diante das minhas necessidades, tenho buscado e tenho encontrado resposta. Amém? Quando a gente se converte, é como um bebê, quando nasce, ele abre a boca chorando quando está com fome. Eu tenho o meu netinho agora, quando está com fome, nada agrada a ele, nada, tem que estar ali mamando, tem que ter o leite, tem que ser na hora. E quando a gente se converte, é assim, tudo que a gente pede, o Senhor faz na hora. Eu tive um ano assim de bebê mesmo, que tudo que eu pedia para o Senhor ia acontecendo, foi incrível. Mas depois vieram as provas, né? Aí as provas a gente tem que começar a confiar, tem que buscar alimento, tem que começar a confiar no Senhor, esperar na fidelidade do Senhor, que a resposta vem também, amém? Glória a Deus, é só quando se converte que o Senhor socorre ali cada necessidade na hora, como uma criança, né? Chorou, quer o leite, e não tem nada que resolva se não der o leite para a criança.
E o Senhor faz assim conosco. Mas depois que a gente vai crescendo na fé, a gente tem que ter mais paciência, tem que procurar confiar mais no Senhor, porque Deus está trabalhando no nosso coração, está trabalhando na situação e vai trazer a resposta, amém? Então as provas vêm para nos ensinar a ter paciência, para nos fortalecer na fé, para a gente ficar forte, porque novas experiências vai chegar. E como a gente já viu o Senhor operar no passado, o Senhor fez, o Senhor vai fazer de novo, né? Vai fazer de novo. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você, amém? Que creia na sua palavra, que Ele vela para cumprir a sua palavra, e no meio da circunstância, reflita nessa palavra, nessa pergunta que Deus fez para os discípulos: onde está a vossa fé? Ainda não tem fé? Tudo que você já ouviu, ainda não despertou essa fé? Aonde está a vossa fé? Então, possa pensar mesmo, por que você não tá tendo paz no teu coração? Por que você ainda não está tendo essa fé viva, essa esperança viva no Senhor? Alguma coisa está errada. Então nós temos que pensar e voltar-se para o Senhor, voltar para a palavra, voltar a olhar para o Senhor, porque todos aqueles que olham para o Senhor não ficam decepcionados, não ficam confundidos, porque o Senhor nos ama, provou esse amor, e Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele está conosco, Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação até a consumação dos séculos. Então o Senhor está aqui, o Senhor está conosco a cada dia, mas a pergunta que Ele faz: aonde está a vossa fé? Você está crendo em mim? Você acha que eu tenho poder para resolver a situação? Você crê que eu possa fazer isso por você? Se a gente crer, Ele fará, amém? Ele tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as naturezas. O Senhor tem poder, todo o poder está nas mãos dEle. Agora que Ele espera de mim e de você essa fé, amém? Essa fé viva. E que possamos buscar mais e mais o Senhor e confiar nele, porque ainda Deus tem muita coisa ainda para operar nas nossas vidas, amém? Às vezes dá a impressão: já acabou, não tem mais novidade. Tem sim. O Senhor nos chamou para andar em novidade de vida. Então tem mais para mim, tem para você, mas nós temos que despertar essa fé, despertar esse dom que Deus nos deu. Essa chama viva do nosso coração não pode apagar, porque foi através da fé na palavra do Senhor que a gente creu, amém? E essa fé que tem nos sustentado até agora. Então não deixa o diabo roubar a tua fé, glória a Jesus. Mas se você estiver com medo, faça como os discípulos: acorda, Senhor, acorda, que o Senhor vai vir ao seu socorro. Mas Ele vai falar: aonde está a sua fé? Por que você não confiou em mim? Mesmo que o Senhor esteja em silêncio, Ele sabe todas as coisas, Ele está atento a todas as coisas, amém? E o Senhor vai vir nos socorrer. Então, quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos orar e respondendo ao Senhor essa pergunta: onde está a vossa fé? Eu não sei qual a situação que você está passando, se o medo está querendo tomar conta, o desespero tomar conta, mas saiba que o Senhor está aqui. O nome de Jesus é sobre todo nome, e nós podemos repreender esse medo, bater em retirada, porque Jesus tem todo esse poder. Ele veio para desfazer as obras do diabo.
Amém? E nós podemos resistir ao medo, resistir ao orgulho, resistir às enfermidades, resistir qualquer coisa que o diabo queira atrapalhar a nossa fé, roubar a nossa fé. Nós podemos resistir e a Bíblia garante que o diabo vai fugir. Amém? O diabo vai fugir. Então coloca a mão no teu coração e vamos orar.